eu participei de uma entrevista com uma jornalista venezuelana sediada em Nova York, Maybor Petit, e foi uma entrevista em espanhol, então eu até faço esse convite à audiência. Eu coloquei ali na minha timeline, também agora eu reabri, né, finalmente. Eu fiz a teimosia de reabrir o meu canal do YouTube, depois de 2 canais derrubados, e também tem essa live que eu fiz ontem em espanhol. Mas o que tem de curioso nessa live, além de eu fazer análise da geopolítica de toda a região, nós tratamos sobre uma questão em que ela me perguntou como seria esse processo agora de anistia na Venezuela, e nós conversamos sobre a nossa experiência no Brasil da anistia, ali do fim do regime dos governos militares, e como está sendo, inclusive, esse momento em que a gente necessita de uma nova anistia, e nós ainda temos feridas ainda do período da anistia dos governos militares, e nós temos esse assunto ainda não completamente pacificado, e eu falava para a Maybor que os venezuelanos enfrentarão um período muito complicado. E quando eu volto àquele assunto da minha quarta-feira de cinzas e de como eu estou pensando em conduzir essa minha preparação para a Páscoa, um dos problemas que eu vejo enormes é justamente esse esgarçamento da sociedade, essa falta de unidade, até podemos dizer falta de coesão nacional, em que o momento que nós estamos inseridos talvez nos levem a conseguir não chegar ao ponto da Venezuela. Vejam, eu vou pedir um trechinho de uma sessão que aconteceu lá no Congresso da Venezuela, liderado pelo irmão da atual presidente interina ali, né? Os irmãos Rodrigues, eles foram, de certa maneira, instrumentalizados pela política externa do governo americano para conduzir essa transição. Nós tivemos essa semana a presença do comandante sul, ou seja, aquele oficial general que conduziu as operações militares há 6 semanas. Nós estamos há poucas semanas daquele 3 de janeiro, quando aquela operação militar gigantesca, cinematográfica, capturou o Nicolás Maduro e a esposa dentro daquele bunker, dentro daquela estrutura montada ali na capital venezuelana. Mas esse comandante do Comando Sul que esteve na Venezuela essa semana era algo inimaginável. Você imagina que são décadas de treinamento, de toda uma doutrina, inclusive nas academias, formação, olhando os Estados Unidos como o grande Satã, como o grande inimigo dos venezuelanos, como o representante do imperialismo capitalista e o socialismo do século XXI e a Revolução Bolivariana. E, de repente, vai aquele general, é recebido e já traça um plano de transição que, inclusive, avança sobre a questão do cartel dos soles, da rota de tráfico da cocaína da Colômbia para a Venezuela. E durante esse período estão sendo tratadas a questão dos presos políticos e da anistia. Esse é um problema que preocupa muito os venezuelanos aqui nos Estados Unidos, porque tem 300 mil venezuelanos que entraram com pedido de asilo político, né? E vergonhosamente, claro que nós não temos 300 mil, mas o simples fato da gente ter algumas dezenas de brasileiros, talvez hoje já chegue aí quase a uma centena de brasileiros solicitando asilo político nos Estados Unidos, já é uma vergonha para todos nós. Termos, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Ramagem, que estão aqui se refugiando da perseguição política, 2 parlamentares, a Carla Zambelli na Itália, mas não somente isso, nós temos a Elisa Robson, que foi a primeira que já recebeu ali a confirmação do seu asilo político, mas nós temos a Ludmila Lins Grillo, juíza, vários, a Gabriela Ritter, presidente das FAV, tantas pessoas que eu tenho conhecimento que precisaram pedir asilo político. E os venezuelanos estão vivendo esse drama agora, porque eles solicitaram asilo político, está sendo negociada uma anistia, não sabe se vão poder voltar ao seu país, quem vai poder voltar. Eles fizeram um ardil agora dizendo que os que estimularam a intervenção militar, aqueles que estão no exterior, não poderão ser contemplados pela anistia. Eles estão nesse debate agora. E, vergonhosamente, nós estamos passando por algo similar, mas em um nível que a gente ainda tem capacidade de, pelo menos, corrigir antes de abrirem-se as chagas
que estão abertas na Venezuela. Vamos ouvir só esse trechinho, porque é de um cinismo e é importante a gente entender e estabelecer os paralelismos com o Brasil. Por favor. Vamos lá. Edson, por gentileza, aperta o play. Que es la ley contra el odio por la convivencia democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional. Pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. ¿Quién lo va a corregir? El programa por la convivencia democrática y también la... Coronel. Bom, Pitoli, que coisa ridícula, hein? Eles têm agora o debate no bojo da anistia, eles têm que corrigir aquelas pessoas que foram presas pela lei contra o ódio. Eles criaram uma lei para subsidiar a perseguição política, dizendo que aqueles que criticavam o regime, eles estavam atentando contra a democracia. Uau, esse discurso eu já ouvi em algum lugar. Nós não chegamos ao ponto do parlamento brasileiro ter sido de tal maneira cooptado e aparelhado. É verdade que o nosso parlamento está neutralizado, muito fruto até da ação da corrupção, muito fruto do nosso processo político que coloca os piores, ou grande parte dos piores políticos, herdeiros ali do patrimonialismo, que pensam somente nos seus interesses. É verdade, e vários deles se tornam reféns do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Também é verdade que há uma parceria que foi formada logo depois da eleição do presidente Bolsonaro, que essa parceria espúria foi feita para não só retirá-lo, inviabilizar o seu governo e retirá-lo, mas também foi feita uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e o poder executivo que chega ao poder quando a quadrilha volta ao local do crime, e esse ambiente neutraliza inclusive o parlamento. Mas lá na Venezuela, eles aprovaram sim, porque lá eles completaram o circuito. Eles tinham o executivo, o judiciário e o legislativo totalmente na mão deles. E quando a oposição tentou reagir na Venezuela, quando eles conquistaram a maioria do parlamento, eles simplesmente convocaram uma constituinte e colocaram essa constituinte, ou seja, esses delegados, como os responsáveis pela condução legislativa do país e anularam o Congresso Nacional. Esse processo, nós ainda não estamos lá e temos capacidade de fazer as correções de rumos antes. Mas veja só a hipocrisia desse momento onde ele fala que houve erros, sim, da lei contra o ódio. Esses erros levaram pessoas não só para a cadeia, como para a tortura, como muitos mortos na Venezuela. E nós estamos em um momento anterior a esse, mas também muito agudo, porque nós temos os nossos mortos, nós temos o nosso kit ditadura, que foi colocado ali, o nosso famoso kit ditadura, que você manda a Polícia Federal, já coloca uma tornozeleira eletrônica, já impede o uso das redes sociais, já caça o passaporte. Esse kit ditadura que foi colocado em 2.000 cidadãos brasileiros, posso dizer que quase a totalidade desses cidadãos jamais tinham sequer entrado numa delegacia de polícia. Pessoas com passado ilibado, pessoas com reputação, mas que foram colocadas debaixo do kit ditadura, da mesma forma que na Venezuela foi criados os instrumentos da lei contra o ódio para cercear a manifestação política, a liberdade de expressão e a oposição política. E agora no Brasil a gente está vivendo uma situação interessante, porque nós temos como voltar, talvez, e talvez tenhamos agora um alerta. Eu confesso para vocês que eu hesito um pouco de acreditar que o mainstream jornalístico, de repente, se apercebeu que essa lei contra o ódio que existe na Venezuela e que no Brasil ela se chama Inquérito do Fim do Mundo, ou seja, não é uma lei, mas é uma interpretação, um ardil jurídico que foi criado no seio do STF, que fez com que um inquérito que foi colocado lá atrás para esconder e camuflar já as atividades financeiras lá atrás, na época era somente do Gilmar Mendes,
e, se eu não me engano, também do Toffoli, avançava ali em duas questões familiares, já lá atrás. Foi criada a questão ali do inquérito das fake news, para impedir que dois auditores que estavam ali trabalhando em um software, na verdade, que era um sistema que foi feito eletronicamente para detectar funcionários públicos com grande evolução patrimonial, que estivessem acima de um determinado nível considerado ali meio esdrúxulo. E isso foi feito na época ali, quando o amigo do meu pai fez o início com o Alexandre de Moraes. Só que isso foi aumentando, foi aumentando. Foi uma bola de neve. E eu gosto sempre de citar o caso do Rodrigo Constantino. Para mim é um dos casos mais emblemáticos e que agora o mainstream jornalístico, quando começa a refletir que esse ardil que foi utilizado, ele agora avança sobre pessoas que à época aplaudiam. É importante a gente lembrar o caso do Rodrigo, porque certa vez eu conversando com o Rodrigo, eu falei para ele, você nunca será condenado, você nunca será preso. Você está num inquérito que foi criado não para transformar essas pessoas em indiciadas realmente por crimes. Esse inquérito ele é igualzinho à lei venezuelana, que era a lei contra o ódio. Só que ele foi feito de uma forma infralegal. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes fazia durante todo esse período era o seguinte, ele avançava sobre empresários como, por exemplo, o próprio Luciano Hang, que a gente viu ali, ele avançava sobre jornalistas, como esse é o caso do Rodrigo, e no caso do Rodrigo ficou muito claro, porque enquanto ele não tinha cidadania americana, foi-lhe extraído o passaporte, foi-lhe congelado as suas contas bancárias, foi impedido de exercer sua profissão praticamente, porque suas redes sociais também foram caçadas, foram neutralizadas, e ele foi praticamente tornado um preso político virtual. Mas a verdade é que o Rodrigo, ele nunca foi formalmente acusado e sequer chegou ao ponto de ser indiciado, e os seus advogados sequer tinham conhecimento exatamente do que ele estava sendo acusado. Por quê? Porque a intenção não era a justiça, a intenção era a intimidação, a perseguição política, da mesma forma como foi feito na Venezuela. Porém, no Brasil, com esse ardil, que já perdura durante todo esse tempo, e ontem, me parece que na Auriverde eu ouvi alguma coisa falando que há um desejo do Alexandre de Moraes de manter isso pelo menos até 2027, quando ele assumiria a presidência do STF, e eu ouso afirmar que ele não vai assumir a presidência do STF. Ele será, sim, sofrerá as consequências desse período de ilegalidade em algum momento, se não antes do final do ano, porque essas investigações vão avançar, vão chegar não somente na doutora Viviane, mas em outros aspectos que eu vou falar no terceiro bloco daqui a pouquinho, mas eu entendo que é um momento de reflexão, porque nós estamos um passo antes da Venezuela. Nós temos possibilidade hoje da sociedade se organizar, é verdade. Existe a expressão econômica do poder americano, que no Brasil ele não vai precisar usar a expressão militar como usou na Venezuela, não será necessário. O Brasil ele é muito mais sensível à expressão econômica e está sendo utilizado um poderoso, vamos dizer assim, instrumento da política externa do governo americano, que é a expressão econômica. O sistema financeiro, os grupos que começam a se digladiar agora, começam a emergir esse tipo de questão do Banco Master, do BTG Pactual, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, que terão que pagar esse fundo garantidor astronômico, o maior rombo, talvez da história mundial, de um golpe de um pequeno banco que foi instrumentalizado ali por essa máfia que se formou. Mas isso vai desaguar, sim, no Supremo Tribunal Federal, terá que ser corrigido por uma eleição no Senado, haverá, sim, impedimento de ministros do SF, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, nós precisamos tomar algumas decisões nesse trajeto. Nós temos eleições esse ano, é verdade, precisamos transformar esse nosso processo eleitoral rígido da melhor forma possível. Eu continuo defendendo ainda o voto impresso, que já foi aprovado lá atrás, que nós já temos a experiência de como fazer, não é complicado, o eleitor não tem contato com a cédula, como desonestamente foi falado por alguns ministros, dizendo que haveria quebra de sigilo, não há quebra de sigilo, a recontagem ou a contagem
pública dos votos que possa confirmar o boletim de urna. Nós já mostramos isso em vários países, que isso não atrasa em nada. São alguns minutos a mais ou a menos, que é um preço que a sociedade brasileira tem o direito de ter eleições honestas. Mas nós teremos todo um esforço de renovação do Senado, de recolocação do Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar e de ter um poder executivo que reinsira o país no concerto das nações e aproveite essa janela de oportunidade que está havendo no nosso hemisfério, que Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, que terá eleições agora e tirará de novo aquele grupo ali de narcoterroristas que chegou ao poder com apoio do Brasil, chegando na política ali, vindo das Farc, vindo da LN, do Exército de Libertação Nacional. Esse momento Colômbia vai viver, e a Venezuela nós já sabemos que já está infletindo, está no momento de transição. O Brasil praticamente está isolado nesse momento, perdendo, e eu creio que não perderá, porque os grupos econômicos já começaram a se mobilizar para transformar Lula uma carta fora do baralho. Acredito assim, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Temos agora esse evento logo no início de março, é uma primeira manifestação popular importantíssima, mas nós não podemos esmorecer. Talvez agora a gente tenha o apoio do mainstream jornalístico, quem sabe agora eles entendam que todos nós que fomos demitidos da Jovem Pan, a própria Auriverde, que foi criada naquele momento de perseguição política, mas que Deus abençoou, se transformou nesse veículo maior, muito maior do que era na época da Jovem Pan, somente ali como uma rádio, e que tinha uma repercussão nacional, mas que agora se transformou no principal veículo do pensamento conservador do país. Hoje nós temos a Oeste Sem Filtro, Braddock Show, Mundial Telenotícias, um monte de veículos que a gente tem, Gazeta do Povo. Vários desses veículos surgiram numa proliferação acarretada pela perseguição política, e Deus transformou uma audição em bênção. E eu acredito que a gente tem essa oportunidade. Essa é a minha oração, essa é a minha forma de enxergar esse momento que a gente está vivendo, olhando a Venezuela, não querendo trilhar os mesmos caminhos, de terem cicatrizes terríveis para serem sanadas, que demorarão décadas para que eles resolvam esse problema lá. Essa semana o Marco Rubio foi perguntado especificamente sobre como ficará a cúpula, né, do chavismo que ainda está ali, e ele foi muito assertivo em dizer que as lideranças militares, algumas lideranças políticas locais serão dadas a oportunidade, sim, de se redimirem, de buscarem ali uma reorientação, mas a cúpula, a cabeça do sistema, e ele, obviamente, ele se referia não somente a Padrino Lopes, mas a Diosdado Cabello, obviamente, ele falou especificamente sobre Diosdado Cabello, que é impossível que ele se mantenha sem ser chamado a responder pelos crimes que ocasionou e que liderou. E, obviamente, a gente não tem como não deixar de estabelecer um paralelismo com Alexandre de Moraes. Falo especificamente dele porque agora o Toffoli, né, o pessoal já começou a falar de Tofolão, né, é como se o Toffoli fosse somente a bola da vez, mas eu ouso afirmar que não tem como dissociar Alexandre de Moraes de Toffoli, e eu não vislumbro nenhuma correção de rumos que não comece pelos dois. Eu acredito sim que outros virão. Nós temos vários problemas ainda dentro do Supremo Tribunal Federal, com o ingresso de Flávio Dino e Zanin. Nós temos uma outra quadra que precisará ser corrigida, ou pelo menos contida por um Senado mais forte. Nós temos a questão do decano, que vai embora em breve, mas que também talvez seja uma das grandes forças políticas partidárias com atuação política dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa para ser corrigida, mas nós precisamos focar na anistia. Hoje nós precisamos corrigir essa chaga antes da gente chegar nesse nível que chegou na Venezuela. Nós temos a morte do Clesão, nós temos os torturados que foram torturados durante anos, não são mais meses, anos. Nós temos o caso do Felipe Martins, nós temos os oficiais generais que estão presos, como na Venezuela tem oficiais generais que foram presos também. Da mesma forma, então nós temos um dever de casa, mas estamos alguns degraus, alguns passos antes de chegarmos a esse nível de degradação, de desgraçamento social. Que façamos as correções, Pitoli.